Annyeonghaseyo, Yorobun! Seja muito bem-vindo à nossa maratona do coreano com K-dramas e K-pop, um evento 100% gratuito, onde você pode aprender o coreano do zero, desde o alfabeto coreano, a pronúncia, os cumprimentos básicos e também a gramática básica do coreano. E sempre com muitos exemplos, tanto de cenas de K-dramas, mas também de letras de música de K-pop. Então, se você quer aprender coreano, tem esse desejo, essa vontade de aprender coreano, ou simplesmente você já tem o contato com a cultura coreana através dos K-dramas, do K-pop, ou através da cultura tradicional coreana e ainda nem pensou em aprender coreano, fica até o final dessa aula que você vai aprender muita coisa. Eu sou Renato Saraiva, eu sou especialista na Península Coreana e professor de coreano no nosso portal A Kombu Korea, um portal para falar sobre a história e a cultura da Coreia e também para o ensino do idioma coreano. Hoje nós somos mais de 40 mil apaixonados pela Coreia e também mais de 250 alunos falando coreano no nosso curso completo de coreano, a Kombu Class. Então, se você não quer perder nenhuma aula da nossa maratona do coreano, entra no nosso grupo de divulgação, tanto através do link que está sempre disponível lá no nosso Instagram, @kombukorea, ou também no link do nosso site, que eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo. Lá no grupo você vai ter acesso a todos os links de todas as aulas aqui da nossa maratona, que estão disponíveis aqui no nosso canal no YouTube. E também você vai ser lembrado e você não vai perder as matrículas para a nossa nova Combo Class, o novo formato do nosso curso completo de coreano, onde agora você vai ter, além de aulas ao vivo, um contato direto com o professor pelo Google Meet, você vai ter também aulas e videoaulas completas com explicação passo a passo de todo o conteúdo do curso. Além também de todos os benefícios do nosso curso, como o material em apostilas, cadernos de exercício, o grupo da turma para você poder ali tirar suas dúvidas também, poder interagir com seus alunos, enfim, são muitos benefícios, então você não vai querer perder. Além também dos 40% de desconto exclusivos para o período da nossa Black Week, agora nesta quinta e sexta-feira, já nos dias 24 e 25 de novembro. Então, entra lá no grupo para você não ficar de fora. Então, na nossa terceira aula da maratona do coreano, nós vamos aprender alguns cumprimentos básicos em coreano a partir aqui dos K-dramas. Nas nossas duas primeiras aulas, nós focamos mais na parte dos exemplos no K-pop. Na nossa primeira aula, a gente aprendeu todo o alfabeto coreano, utilizando como exemplos alguns grupos, né, de K-pop e também alguns nomes de alguns K-dramas, mas a maior parte dos exemplos era mais voltado para o K-pop. E na nossa segunda aula, nós aprendemos a pronúncia no coreano, tanto patim quanto algumas outras regras de pronúncia. E aí, nesse caso, nós pegamos ali, né, como exemplo, duas letras de músicas, né, de K-pop. Se você não assistiu essas aulas, não tem problema. Depois você entra aqui no nosso canal no YouTube, acessa os nossos vídeos, que você vai encontrar essas aulas disponíveis também. Então, na nossa terceira e depois na nossa quarta e próxima aula também, nós vamos focar um pouco mais nos K-dramas para aprender agora os cumprimentos básicos e na próxima aula a parte da gramática básica no coreano também. Então, vamos ver melhor o que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. A gente vai começar então falando sobre algumas expressões e alguns cumprimentos básicos em coreano. E aí depois a gente vai fazer alguns exercícios. A gente vai pegar alguns diálogos de K-dramas que eu trouxe aqui para nossa aula e a gente vai ver como nesses diálogos vai aparecer alguns desses cumprimentos e algumas dessas expressões que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. Então, começando aqui com alguns cumprimentos básicos e inicialmente aqui o cumprimento mais básico, né, o cumprimento mais importante do coreano, que provavelmente você já deve ter escutado, porque é o famoso 안녕하세요, 안녕하세요, que é o nosso oi, tudo bem? É o cumprimento básico em coreano, aquele cumprimento que você utiliza para cumprimentar alguém, quando você encontra alguém, quando você conhece alguém, ou simplesmente encontrou a pessoa de novo e está vendo ela e cumprimentando. Oi, tudo bem? Então a gente vai pronunciar 안녕하세요, 안녕하세요. Vocês podem ver que aqui nessa expressão, nessa palavra, a gente tem duas partes. Aqui a gente tem o 안녕, 안녕, né? A gente tem o A, o Nzinho aqui embaixo,
e depois o nyon, né, que é o N, o ió, e esse NG, né, aqui embaixo, como está em patim, tem o som de NG, então fica anyon, anyon. E esse anyon, ele pode ser utilizado também como um cumprimento, mas nesse caso ele é aqui no nível informal, né? Então, quando a gente fala assim, 안녕하세요, 안녕하세요, a gente está sendo um pouco mais formal, a gente está sendo mais polido, mais educado, que é uma coisa bem importante, né? Quando a gente fala da cultura coreana e do idioma coreano também. A gente sempre utiliza um nível de formalidade pelo menos um pouquinho maior quando a gente fala com algum estranho, uma pessoa que a gente não conhece ou não tem tanta intimidade. Então, quando a gente fala assim, 안녕, 안녕, é num nível mais informal. E esse 안녕, ele pode ser tanto oi quanto tchau. Pode ser as duas coisas, tanto para cumprimentar alguém quanto para se despedir. Então, 안녕, 안녕 pode ter os dois sentidos. Já o 안녕하세요, 안녕하세요, ele vai ter só esse sentido de oi, tudo bem, né? Para cumprimentar a pessoa quando a gente vê ela. E esse 안녕, qual que é o significado dele? A origem dele, de 안녕, significa estar em paz. A gente normalmente traduz assim, né? Ou simplesmente estar bem de saúde, estar se sentindo bem. Então, por isso que é como se a gente perguntasse assim, 안녕하세요, você está em paz? Você está bem? Né? Por isso que a gente traduz como oi, tudo bem? E aí, para se despedir de alguém, quais são os cumprimentos que a gente vai utilizar? Nesse caso aqui, já no nível um pouco mais formal, né, mais polido, a gente tem duas formas de cumprimentos diferentes. A gente tem o 안녕히 가세요 e a gente tem também o 안녕히 계세요. Então são duas formas, 안녕히 가세요 ou 안녕히 계세요. Vejam que o primeiro a gente escreve com K, K, e o segundo a gente escreve com que, né? Tem esse IE ali da vogal composta que a gente aprendeu lá na nossa primeira aula. Então, quando a gente fala assim, 안녕히 가세요, 안녕히 가세요, é como se a gente estivesse dizendo vá em paz, ou seja, vá bem. Ou seja, a gente vai falar para alguém que está indo embora, a pessoa que está indo embora. E a gente vai falar 안녕히 계세요, 안녕히 계세요, quando é essa pessoa que está ficando e é a gente que está saindo, né? Digamos que a gente tem uma situação em que a gente foi, por exemplo, visitar alguém, né, na casa de um amigo nosso, por exemplo. E aí a gente está na casa desse amigo e vai embora. Então esse amigo ele vai ficar na casa dele e a gente é que está indo embora. Então a gente vai dizer para ele 안녕히 계세요, 안녕히 계세요, né? Fique em paz, fique bem, porque ele está ficando em casa, né? Ele não vai sair, ele está ali ficando na casa dele. E a gente que está indo embora, né? Esse amigo vai falar para a gente 안녕히 가세요, 안녕히 가세요, porque é a gente que está indo embora. Então ele vai dizer vá bem, vá em paz, né? A gente que está indo. Então, nesses dois cumprimentos tem essa diferença. A gente fala 안녕히 가세요 para quem está indo embora. E a gente fala 안녕히 계세요 para quem fica, né, naquele mesmo local. Então, já são alguns primeiros cumprimentos básicos, alguns mais importantes, que você já está aprendendo aqui na nossa aula sobre os cumprimentos da maratona. E agora vamos aprender mais algumas expressões, mais alguns cumprimentos também. Nesse caso aqui, algumas expressões que a gente vai utilizar para o quê? Para a gente se apresentar em coreano. Então, você sabe se apresentar em coreano? Como é que você vai se apresentar em coreano? Agora você, se você não sabia, agora você vai saber. Como é que a gente, primeiro passo, né? Como é que a gente pergunta o nome de alguém? Ou como, por exemplo, né, vamos perguntar o nosso nome em coreano. Então, a forma mais básica, a gente tem várias, né? Aqui para responder, depois vocês vão ver que eu trouxe 3 formas diferentes. Mas para perguntar, a gente pode ter formas diferentes também. Mas essa aqui é a mais simples, a mais básica. Então, a gente vai falar simplesmente 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Qual é o seu nome?
qual é o seu nome? Iram significa exatamente o nome, a palavra nome. E muoyeyo vem de muó, né? Ou muot, né? Aqui é a forma já um pouco abreviada, que significa o quê? Então a gente está perguntando assim, o seu nome, o quê? Ou seja, qual é, né? Então, qual é o seu nome? Irami muoyeyo, qual é o seu nome? E aí, como é que a gente vai responder qual que é o nosso nome, né? Como eu falei, a gente tem três formas aqui. Até teria mais formas também, mas essas aqui são três, né? Algumas das três mais importantes. Então, essa aqui, que é a mais simples de todas, como é que a gente vai responder? Chonan, o nosso nome, mais Ieyo ou Yeyo. Chonan, o nome, mais Ieyo ou Yeyo. Então aqui tem um detalhezinho importante para vocês cuidarem. A gente vai falar de duas formas diferentes. Ou Ieyo com o I e depois o E, ou Yeyo com aquela vogal composta de novo, vogal composta Ye. Então, quando que a gente vai usar cada um deles? Como é que a gente vai saber? Se o seu nome ele terminar em patim, olha só o patim que a gente aprendeu na nossa aula anterior, né? Se você não assistiu, não tem problema. O que é o patim? É quando a gente tem aquela consoante que fica no final ali da nossa sílaba. Ou seja, se o seu nome termina em uma consoante, a gente vai usar Ieyo. E se o seu nome termina em uma vogal, a gente vai usar Ieyo. Então, por exemplo, o meu nome termina em vogal, né? Termina em O. Renato, né? Vai ficar Renato, Renato. Então, como é que eu vou falar? 저는 Renato 저는 Renato예요. 저는 Renato예요. Renato예요. Eu sou o Renato, né? Aqui o chonan vem do eu, que é o cho, né? Aqui na forma mais formal. E ieyo, ieyo é justamente a conjugação, né, aqui do verbo ser. Então fica eu sou tal pessoa, né? Eu sou mais ali o nosso nome. Então, se o seu nome terminar, né, em uma consoante, você vai falar chonan, o nome, ieyo. Se terminar em vogal, chonan, o nome, mais Yeyo, eu sou tal pessoa. Tem uma outra forma da gente responder essa pergunta também. Essas duas últimas aqui, elas são um pouco mais formais, porque elas terminam com imnida, imnida, que é uma conjugação já mais formal, né? A mesma conjugação aqui do verbo ser, mas mais formal. Então, nesse caso, como é que a gente vai falar aqui no segundo exemplo? Cheiraman, o nome, mais imnida. Cheiraman, o nome, mais imnida. Então, Cheiraman, o meu nome, ó, o Iram aqui, você já sabe que Iram é nome. Então, quando a gente fala Cheiram, Cheiraman, é o meu nome. Esse che é essa forma possessiva do meu. Então, Cheiraman, meu nome. Cheiraman, o meu nome. E daí o nosso nome mais imnida. O meu nome é tal, né? E aí a gente só coloca o nosso nome. Então, de novo aqui com o meu exemplo, né? Cheiraman, Renato imnida. Cheiraman, Renato imnida, né? Então, a gente sempre vai colocar o nome mais imnida. Nesses dois últimos casos aqui, acaba sendo até um pouco mais fácil. Por quê? Porque não tem essa questão aqui, né, do patim, essa questão de terminar em consoante ou vogal. Quando a gente usa imnida, é sempre imnida. Por esse lado, acaba sendo um pouco mais fácil, né? No dia a dia, normalmente a gente utiliza mais essa primeira forma aqui, por ser um pouco menos formal, ser mais assim, digamos assim, confortável assim, para utilizar no dia a dia, numa situação não tão formal. Mas essas últimas aqui acaba sendo mais fácil de falar, né? Porque é sempre imnida. Então, sempre Cheiraman, o nome, mais imnida. Cheiraman, o nome, mais imnida. Só colocar o nome aqui e vai estar certinho.
E aí, a última delas, que é até a mais fácil de todas aqui de falar, como é que a gente vai dizer? Simplesmente, 저는, o nome mais 입니다. Olha só que fácil. 저는, o nome mais 입니다. Então, de novo, 저는 레나토입니다. 저는 레나토입니다. Né? Eu sou o Renato. Antes a gente estava dizendo assim, o meu nome é tal. Agora a gente está dizendo, eu sou tal. E aqui, como é o imunidade novo, não tem de novo nessa questão ali do patim, da consoante ou da vogal. Sempre usa imunidade. Então essa aqui acaba sendo até a mais fácil de vocês falarem. Chonan, o nome, mais imunidade. Chonan, o nome, mais imunidade. Vejam que aqui a gente sempre lê com essa pronúncia de imnidá, imnidá, o som de M, né? Aqui a gente tem um Pzinho, né? O P-up, que está em patim, aqui embaixo da sílaba. E depois o N, né? Então é aquela regrinha lá que a gente comentou mais rapidinho, que é a regrinha da nasalização. Aqui esse imnidá fica com som de M, então por isso fica imnidá, imnidá. Então agora que você já sabe se apresentar, você já sabe dizer o seu nome, você já sabe perguntar o nome de alguém. Vamos continuar aqui com a nossa auto-apresentação, a nossa apresentação em coreano. E aí, o que a gente fala depois que a gente diz o nosso nome? Prazer em te conhecer, é um prazer, muito prazer. Então, aqui a gente tem 3 formas de dizer também prazer em te conhecer, é um prazer. A mais simples, né? E também aqui a mais utilizada é 반갑습니다, 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 반갑습니다. Vejam que tem esse som do Pzinho meio seco, meio chatinho aqui de pronunciar, né, por causa do patim. Então fica 반갑습니다, 반갑습니다, 반갑습니다. De novo o som do M aqui, né, nesse 습니다, 습니다, 반갑습니다. É um prazer, prazer em te conhecer. A gente pode traduzir de várias formas, né? E aqui a gente tem uma segunda forma também, que a gente só vai acrescentar mais uma palavrinha, mais uma expressão aqui no início, antes do Pangapsamnida. Então, nesse caso, vai ficar mana só, Pangapsamnida, mana só, Pangapsamnida, mana só, Pangapsamnida, mana só, Pangapsamnida. Então, é só colocar o mana só e depois vem Pangapsamnida, da mesma forma como antes, né? Ele é um pouquinho mais formal em relação ao Pangapsamnida. Por isso a gente coloca assim, muito prazer, né? É difícil traduzir assim literalmente, mas é uma forma um pouquinho mais formal, né? Da gente falar prazer em te conhecer. Maná só vem aqui do verbo, né? Manada, que é o verbo encontrar. Então, literalmente, ele tem o sentido assim de como, né, nós nos conhecemos, né? Por ter te conhecido, é um prazer, foi um prazer. Então, prazer em te conhecer, né? Seria mais literalmente nesse sentido. E aqui, o último caso aqui, o nosso terceiro exemplo, que vai ser o mais formal de todos aqui, de cima para baixo vai ficando mais formal. Então, maná só é um pouco mais formal. E o último aqui já é bastante mais formal. Então, como é que a gente vai falar? Esse último é um pouquinho mais chatinho. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. Né? A gente vai traduzir também como prazer em conhecê-lo, né? Porque em português soa um pouco mais formal, né? Então essa aqui é uma forma um pouco mais formal. Literalmente, 처음 significa primeiro, pela primeira vez. 뵙겠습니다, que é um pouquinho chato de falar, né? Porque tem esse 뵙. Vejam que é o P, aquela vogal composta o E, né? O E que a gente aprendeu. Depois o Pzinho também, então fica 뵙 com som de P seco e o 뵙겠습니다,
samnida, né? Vem aqui, na verdade, do próprio verbo encontrar, né? Só que nesse caso aqui ele é honorífico, ele é mais formal, aqui o verbo seria 뵙다. Então, 처음 뵙겠습니다 significa nos encontramos pela primeira vez, nos conhecemos, né, nesse sentido, pela primeira vez. E aí fica implícita a ideia, né, de é um prazer, né, te conhecer, como nós nos encontramos pela primeira vez, é um prazer. Então, todas essas expressões aqui a gente pode utilizar para dizer prazer em te conhecer, é um prazer, né? A gente pode traduzir de várias formas, sendo cada uma delas aqui, né, de cima para baixo, um pouquinho mais formal. Então, pangapsamnida, né? Já é, na verdade, aqui formal, por causa desse samnida. Mas aí quando a gente fala mannaso pangapsamnida, já é um pouco mais formal. E quando a gente fala 처음 뵙겠습니다, já é bem mais formal, normalmente uma expressão que a gente vai utilizar em situações realmente bem formais, né? Vocês podem ver no K-drama, nos K-dramas, por exemplo, quando a gente tem aquela cena assim da empresa, por exemplo, né? Tá ali a pessoa que trabalha na empresa e aí passa o chefe, o dono, né? Normalmente assim o dono da empresa, o presidente da empresa, e digamos que ele não conhecia, nunca tinha encontrado, então ele vai dizer 처음 뵙겠습니다, né? A gente fala quando é uma pessoa muito importante, quando é uma situação realmente muito formal. A gente não vai utilizar assim no dia a dia, né? No dia a dia podem usar pangapsamnida, que vai estar tranquilamente, vai ser bastante educado ainda, é tranquilo de vocês utilizarem. Então aqui mais alguns cumprimentos básicos também, né? Alguns cumprimentos importantes como obrigado, né? Desculpa, me desculpe. Então como é que a gente fala obrigado? Aqui a gente vai ter duas formas, né? Então, a primeira delas, né, um pouquinho mais formal e a mais clássica também, mais utilizada, é 감사합니다. 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 Vejam que de novo tem esse 합니다 com o som de M, né? Ali do nosso pezinho. Sempre que tem esse hamnida, samnida, imnida, vai ficar com esse som de M e todas elas são conjugações na forma formal. E aqui a gente tem também a segunda forma que é komap, samnida, komap, samnida. De novo o pezinho seco, né? Aqui em patim. Então vai ficar komap, samnida, komap, samnida, komap, samnida, komap, samnida. Então, as duas aqui já estão no nível formal, né? Mas Kamsahamnida, tecnicamente, é considerado um pouco mais formal, né? E o mais clássico também, mais utilizado. Então, podem ficar com ele se vocês quiserem escolher um só. Kamsahamnida, obrigado, obrigada, né? Não tem essa questão aí do gênero como a gente tem, né, em português. Inclusive, a gente vai falar melhor disso na nossa próxima aula, né, na parte da gramática. E aqui, para pedir desculpas, como é que a gente vai pedir desculpas? Aqui é uma expressão bastante conhecida, vocês podem ter ouvido também, né? Já em um K-drama. A gente vai dizer 죄송합니다. 죄송합니다. Tem aqui de novo a vogal composta ué, né? Então fica 죄송합니다. 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 E esse aqui é um pedido de desculpas bem forte, assim. É como se fosse, perdão, mil perdões, né? Me perdoe. 죄송합니다. 죄송합니다, né? É um pedido de desculpas bem forte, principalmente se for algo assim mais grave, né, eventualmente que a gente fez, mas também se não for, ele vai soar assim bastante formal, bastante educado, né? E uma forma aqui um pouquinho menos formal, não tão forte, de pedir desculpas vai ser 미안합니다. 미안합니다. De novo com esse 합니다 aqui no final, né? Então fica 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다, né? Então se for algo mais simples assim, vocês não fizeram nada grave, digamos só bateu em alguém sem querer, assim, digamos, encostou na pessoa, assim, sei lá, no ônibus, esse tipo de situação, assim, que acontece, uma coisa mais simples, pode usar 미안합니다
tranquilamente, né? Como tem esse 합니다 aqui, ele já é formal. O 죄송합니다, ele vai soar mais forte, como se fosse assim esse pedido de desculpas bem mais forte, né? Ah, 죄송합니다, né? Podem ver a forma como os coreanos utilizam nos K-dramas que vocês vão conseguir observar isso. E aí aqui mais algumas expressões também, mais alguns cumprimentos antes da gente fazer aí o nosso exercício. Então, essa aqui também é uma expressão bastante conhecida que vocês já devem ter escutado. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? Então, 잘 지냈어요, o que significa, né? 잘 tem essa ideia de bem, de fazer algo bem. 지냈어요 tem sentido de passado, né? Como você passou, né? Seria o verbo aqui passar, né? No sentido de como você esteve, né? Conjugado aqui, nesse caso, no passado. Então, 잘 지냈어요 tem o sentido de você passou bem? Como você tem passado? Você tem passado bem? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? E o 잘 지냈어요 é uma expressão, como ele está no passado, que normalmente a gente utiliza quando faz mais tempo que a gente não vê a pessoa. Quando faz, digamos assim, pelo menos uma semana, alguns dias a mais, que a gente não fala com aquela pessoa, a gente não sabe como ela está. Então a gente pergunta assim, como você tem passado? 잘 지냈어요? Vou deixar aqui uma dica extra, se vocês quiserem usar no presente para perguntar assim, como você está, como você tá? É só tirar esse sanchiata aqui, o Szinho duplo, e esse O. Então vocês podem falar 잘 지내요, 잘 지내요, 잘 지내요. E aí nesse caso ele vai estar conjugado no presente. Então é uma forma de dizer como você está, né? Você está bem? Como você está? E aí aqui depois a gente tem duas expressões para dizer bom dia e boa noite. E aqui eu já preciso fazer um alerta assim, ó, para você prestar bastante atenção, porque em coreano a gente não utiliza, não é comum utilizar bom dia, boa tarde, boa noite como uma forma de cumprimento, né, como a gente utiliza muito, né, no português o tempo todo. Então, em coreano, isso não é comum. A gente até pode utilizar o bom dia, né? É o único que é um pouquinho mais próximo desse sentido, apesar dele ter assim um sentido um pouco mais literal de bom dia mesmo, de é um bom dia, né? Mas a pessoa vai entender em certo sentido também que você está desejando para ela um bom dia. Então até dá para utilizar nesse caso, né? Aquela situação assim em que a pessoa, digamos assim, você está tomando um café da manhã, assim, está ali na casa, né? Divide a casa com a pessoa. Você já levantou e a pessoa levanta. E ela levanta, e daí você diz para ela assim: 좋은 아침이에요, bom dia. Né? Ou quando você levanta, a outra pessoa, né, já está ali acordada, você diz 좋은 아침이에요, bom dia. Né? Então, sempre nessas situações que você encontra a pessoa assim bem cedo da manhã. Né, um horário assim que a pessoa, né, você entende que ela acordou faz pouco tempo, né, ó, recém saiu para trabalhar, está chegando no trabalho, mais ou menos nessas situações você pode utilizar. Mas boa tarde nem vai ter essa expressão em coreano, e o boa noite nesse caso aqui, já vou destacar para você que esse boa noite, as duas formas que você vai aprender, é utilizado para dizer assim, durma bem, esse é o sentido literal. Então é aquele boa noite quando a pessoa já está indo dormir. Não é o boa noite para cumprimentar a pessoa quando você encontra ela de noite, tá? Então é preciso ter um certo cuidado com essas duas expressões, porque não tem o mesmo sentido exatamente igual como a gente tem no português. Mas vamos ver aqui como a gente fala, né? Então, para dizer bom dia, você pode dizer 좋은 아침이에요. 좋은 아침이에요. 좋은 아침이에요, né? 좋은 vem de bom, algo que é bom. Então, 좋은 아침, 아침 é manhã. Então, literalmente significa é um bom dia, é uma boa manhã. 좋은 아침이에요, 좋은 아침이에요. Por isso tem esse sentido mesmo de naquele horário ali bem cedo da manhã, quando a pessoa recém levantou.
Ou, no nível um pouco mais formal, você pode dizer também 좋은 아침입니다. 좋은 아침입니다, né? Com esse imnida aqui no final, para soar, né, mais formal. Então, se for numa situação de uma empresa, né, uma situação mais formal, você pode usar 좋은 아침입니다. 좋은 아침입니다. E aí, para dizer boa noite, e aí agora lembrando, né? Aquele boa noite, quando a pessoa já está indo dormir, você vai dizer 잘 자요, 잘 자요, né? Esse 잘 de novo fazer algo bem, e 자요 vem do verbo 자다, que é o verbo dormir, que pode aparecer também como 참, 자다, 잠을 자다, né? É o verbo dormir. Então, por isso, é utilizado no sentido de durma bem, né? Durma bem quando a pessoa já está indo dormir. Então, 잘 자요, né? É utilizado para se despedir, assim, por exemplo, quando você está falando com uma pessoa, né? Muitas vezes entre namorados, né? O que mais acontece, né? Por exemplo, nos K-dramas você vai encontrar isso. Ali estão conversando, mandando, trocando aquelas mensagens ali já mais tarde da noite, e a pessoa diz assim: "Ah, tô indo dormir, 잘 자요, durma bem." Então ela está dizendo mesmo durma bem porque ela está indo, por exemplo, já dormir. E aí no modo aqui mais formal, né, até mais honorífico, né, mais respeitoso, como a gente pode usar também 안녕히 주무세요, 안녕히 주무세요, 안녕히 주무세요, 안녕히 주무세요. Essa forma é mais formal, ela é honorífica, ela é mais respeitosa, principalmente com pessoas mais velhas. No caso mais clássico é quando você tem aquela cena nos K-dramas que é muito bonitinha, quando você vê assim os netos, né, cumprimentando os avós e desejando uma boa noite antes deles irem dormir. Então eles vão lá, cumprimentam os dois assim, 안녕히 주무세요, 안녕히 주무세요. Normalmente os pais dizem assim, ah, vai lá e cumprimenta o teu avô e diz, né, boa noite. Daí eles vão lá e dizem, 안녕히 주무세요, 안녕히 주무세요. Então é uma forma mais formal, mais respeitosa, principalmente com pessoas mais velhas. E aí, a gente já chegou aqui nos nossos cumprimentos aqui dentro dos diálogos de K-dramas. Então eu trouxe para vocês aqui 3 cenas de 2 K-dramas diferentes. Começando aqui pelo nosso primeiro, que é o Hello My Twenties, do Hello My Twenties. Vai comentando se você conhece, né, já assistiu esses K-dramas que a gente vai ver aqui nos nossos exemplos. Esse aqui foi o primeiro K-drama que eu assisti, o Hello My Twenties. Eu adorei, assim, gostei bastante, desde então comecei a procurar e assistir mais K-dramas. O Hello My Twenties eu já assisti umas 2, 3 vezes, adoro ele, ele é bem legal. Se passa assim com 4 ou 5, eu não vou lembrar exatamente o número das protagonistas, quantas são, mas são todas elas jovens, assim, estudando na faculdade, universidade, então é aquela vida, assim, mais ou menos jovem, né, aquela situação do dia a dia, né, da vida delas, assim, na universidade, bem leve, um K-drama bem divertido para você assistir, até trabalha algumas questões legais, assim, também, nesse sentido. Então, aqui a gente tem uma cena que é do primeiro episódio, logo quando uma delas ela vai se mudar, né? Ela está chegando lá na pensão, digamos assim, né? Naquela casa que elas dividem entre as meninas e moram juntas, né? Então a gente tem aqui a menina que vai atender ela, até que quem de repente não conhece, alguns podem conhecer, é a Sun-yeon, né? A Sun-yeon que ela é uma idol, né? De um grupo do Kara da segunda geração. Ela é atriz também, fez esse K-drama, foi um dos principais que ela fez e fez outros também depois, fez alguns filmes. E aqui a gente vai ter também aqui essa senhora mais velha, é a dona da pensão, e essa aqui que está com a cabeça assim para fora, um pouco na porta, assim, entrando, é essa menina que está chegando, então está se mudando, né, ali para pensão. Então essa é mais ou menos a situação, ela está chegando, elas estão ali se cumprimentando. Então, essa menina aqui, a Sun-yeon, ela vai atender a porta, né? Ela chega ali atrasada, tem uma situação engraçada ali com o namorado dela. E ela chega ali para atender a porta para abrir para a menina e fala assim: "Ah, 깜빡 잠들어서, 깜빡 잠들어서." Que a gente pode traduzir como peguei no sono. Peguei no sono por um instante, né? Essa ideia do 깜빡, assim, por um instante, rapidamente, brevemente. 깜빡 잠들어서, 깜빡
cham terosó. Ah, peguei no sono, né? Como quem diz assim, eu acabei cochilando, peguei no sono, por isso eu não abri a porta antes, né? Que é a situação ali que elas se encontram. E daí ela fala pra essa menina, né, que tá aqui na porta, ó sol a, ó sol a. Ó sol a, o que que significa essa expressão? Né? A gente pode falar também ó só, uai, ó só, uai, ó. Quando a gente coloca esse iô no final, ele fica mais polido, fica mais educado. Mas ela fala aqui no nível mais informal mesmo, então ela diz ó sol a, que significa literalmente venha rápido, né? Mas tem o sentido de pode entrar, fique à vontade, ó sol a. Então ela está convidando a menina, né, para entrar. E daí ela vai colocar a cabeça assim meio que para dentro da porta e vai cumprimentar ela usando o nosso famoso Annyeonghaseyo que a gente viu. Então ela vai dizer Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. E a outra menina Sonyeon vai dizer também Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo, cumprimentando ela também. E daí, essa menina que está chegando vai entrar, e essa senhora, ela vai embora, né? Ela estava ali só para abrir a porta para essa menina que não estava conseguindo entrar. Então, quando essa senhora está indo embora, o que que a San Yeon vai dizer? Ela vai dizer Annyeonghi 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Como essa senhora está indo embora, ela vai dizer 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Então tem esse K aqui, que vem da onde? Vem do verbo ir, do verbo kadar. Por isso a gente diz vá bem, vá em paz. Então, 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Né? Vá bem, tchau, né? Então, como a senhora está indo embora, ela vai dizer 안녕히 가세요. Então, esse é o primeiro diálogo que a gente tem aqui com o Hello My Twenties, né? Vou ler ele rapidinho para vocês aqui de novo. 금방 잠들어서, 금방 잠들어서 peguei no sono. 어서 와, 어서 와, pode entrar. 안녕하세요. 안녕하세요. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Tchau, vá bem, né? Então, esse é o nosso primeiro diálogo aqui com o Hello My Twenties, que a gente viu aqui o 안녕히 하세요 e o 안녕히 가세요, né? 안녕하세요 e 안녕히 가세요, que a gente aprendeu antes, além dessas outras expressões aqui que já ficam de extra, né, para vocês aprenderem também. E aí, agora sim, a gente tem as nossas duas cenas com o Passarela dos Sonhos, né? Passarela dos Sonhos, ou Record of Youth, né? Também a tradução em inglês, que é até mais próxima ali do coreano. Então, Passarela dos Sonhos, que é com a Park Sodam, né? Uma atriz que eu adoro. Adoro ela, apesar dessa personagem dela ter me decepcionado um pouquinho lá no final, mas eu não vou dar spoiler. Mas ainda recomendo vocês assistirem. É um K-drama que vale muito a pena. E aqui com um também muito famoso, né, o Park Bo-gum. Então tem o Park Bo-gum, tem a Park Sodam. Então já vale a pena para vocês assistirem. Então essa primeira cena é do primeiro episódio também ali do K-drama. E a Park Sodam nesse K-drama aqui, ela é como é que chama? Agora olha só, eu lembro só em coreano, que é makeup artista, makeup artista, né? Ela é maquiadora, olha só, nem lembrava mais. Maquiadora, né? Então ela vai fazer a maquiagem ali do Park Bo-gum, né? Tá ali nervosa porque o Park Bo-gum nesse seriado ele é um ator, modelo, né? Não é muito famoso, mas a Park Sodam ela é muito fã dele, sempre acompanhou ele, então ela tá ali toda nervosa e tal, porque vai fazer a maquiagem, né, do Park Bo-gum. Se você fosse fazer a maquiagem do Park Bo-gum, provavelmente você também ia ficar nervosa, né? Então, ela tá ali nervosa e ela vai derrubar um creme, né? Eu acho que é um produto de um creme aqui, ó, que ela tá segurando aqui já. E ela vai lá e derruba. Ela vai tentar pegar e derruba, assim. E o Paco Bom pega, assim, no ar, naquela cena, assim, clássica do K-drama, e entrega pra ela. E daí, como ela derrubou, o que que ela vai dizer? Desculpe, me desculpe. Então, nesse caso, ela vai dizer 미안해요, 미안해요. Vejam que a gente aprendeu 미안합니다, que é mais formal. Essa aqui é uma forma ainda polida e educada, mas menos formal. Então, a gente vai dizer
mianeyo, mianeyo. Desculpe, me desculpe, mianeyo. Então é uma situação simples do dia a dia, né? Ela só derrubou ali a coisa, ele pegou. Então não precisa ser necessariamente tão formal. Então ela vai dizer mianeyo, mianeyo. E o que que ele vai dizer? Ó, essa expressão a gente não viu. Para dizer assim, de nada, tudo bem, sem problema, né? Não tem problema, como até traduziram ali na legenda. Ele vai dizer assim, 괜찮아요, 괜찮아요, 괜찮아요. 괜찮아요 significa literalmente tudo bem, está tudo bem, né? 괜찮아요, 괜찮아요. Então é uma forma de dizer assim, tudo bem, não tem problema, de nada, não foi nada. Às vezes quando a gente faz um favor para alguém, assim, a pessoa agradece e diz assim, 아니요, 괜찮아요. Não, tudo bem, não foi nada, né? Então a gente está dizendo assim, tá, não precisa agradecer, não foi nada. 괜찮아요, 괜찮아요. Tudo bem, sem problemas. A gente pode traduzir das duas formas. Então essa cena curtinha aqui que a gente tem no Passarela dos Sonhos, ali no primeiro episódio, onde a gente vê aqui então o mianeyo, a outra forma do mianhamnida, que vocês já tinham aprendido, e agora também o nosso de nada, tudo bem, 괜찮아요, 괜찮아요. E aí aqui a nossa última cena, também do Passarela dos Sonhos, essa aqui é uma cena já mais pra frente lá do K-drama, já é no episódio 13, né? É uma cena, vou mais ou menos explicar a situação, né? A gente tem aqui uma atriz, que até a curiosidade é a Hiyori, acho que esse é o nome dela, Hiyori, posso estar trocando o nome, mas é uma atriz relativamente famosa, ela fez só uma aparição para um episódio, né? No Passarela dos Sonhos tem uma aparição também do Park Seo-joon, que é bem legal. Então, como a Park Seo-dam, ela é maquiadora, né, de idols, atores, né, principalmente, ela já está ali um pouquinho mais famosa, está trabalhando sozinha. E o outro personagem, né, que é amigo do Park Bo-gum, né, que acho que o personagem dela é o Hye-yo, acho que esse é o nome do personagem, o nome do ator eu não vou lembrar. Mas é um amigo lá do Park Bo-gum, até eles meio que competem uma hora entre si. E esse outro ator, ele vai indicar a Park Seo-dam para essa atriz, para ela ser, né, a maquiadora dessa atriz também. Então fez essa indicação. E nessa cena a gente tem uma situação que quando ela chega, essa atriz já diz assim para Park Seo-dam: "Não, você já está contratada. Fica tranquila". E a Park Seo-dam veio toda preparada, fez todo um material, né, com a pele da menina, fez todo um estudo, né, de maquiadora para essa atriz. Mas ela já chega dizendo assim, não, você está contratada, fica tranquila. Eu confio, né, no Hye-yo, acho que esse é o nome do personagem. Então eu confio nele, eu confio em você, fica tranquila. E aí, nesse caso, a Park Seo-dam ela vai dizer assim, não, mas não é bem assim, porque eu quero ser contratada pelo meu talento, né? Eu quero que você me contrate por mim mesma, não por confiar no fulano, né? E aí é o momento que essa atriz vai chegar nessa fala aqui. Ela vai mostrar um vídeo da Park Seo-dam, vai dizer assim: "Não, eu assisti os seus vídeos, ó, inclusive você lembra desse vídeo aqui? Eu assisti. Então eu tô te contratando pelo seu talento". E aí que ela vai dizer essa fala aqui: "언니, 실력이에요. 언니, 실력이에요. 언니, 실력이에요". É pelo seu talento, literalmente é o seu talento, a sua habilidade. Ani, você já deve, né, ter ouvido. Ani é o quê? É a irmã mais velha de uma mulher ou uma amiga mais velha de uma mulher. E principalmente no caso da Oni, é bastante utilizado assim entre amigas, mesmo que a pessoa não seja necessariamente a mais velha. É uma forma assim educada, bem amigável de tratar a pessoa. Então ela falou Oni para ser assim bem carinhosa, né, com ela. Então ela falou Oni, 실력이에요. Oni, 실력이에요. Ou seja, é o seu talento, a sua habilidade da Oni, né, de você, Oni. 실력 é talento, habilidade. Então quando ela fala assim 실력이에요, 실력이에요, ela está dizendo é o seu talento, é a sua habilidade. Nesse caso, ela quer dizer assim: eu estou te contratando pelo seu talento, né? Por causa da sua habilidade. Na legenda ficou uma coisa completamente diferente. Eles traduziram como o seu talento
já me conquistou. Ela não disse nada disso, né? Esse já me conquistou não tem nada disso na frase. Mas é uma forma de traduzir, até compreensível pelo contexto, passa mais ou menos a ideia que ela quis passar. E aí, como é que ela vai agradecer? Olha só, essa aqui, o vocabulário ali que a gente viu, a expressão. A Paco Sodão vai dizer então, 고마워요, 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 que é obrigado, né? A gente viu também a outra forma, 고맙습니다, 고맙습니다. Então, 고마워요, 고마워요 é uma forma um pouco menos formal, mas ainda polida e educada de a gente agradecer. Vem da mesma palavra, mas ela é menos formal, mas não é informal, ou seja, ela é polida, ainda é educada. Se a gente quisesse falar informal, aí seria 고마워, 고마워. Sempre que tem esse o, ele é polido, é educado. Então fica 고마워요, 고마워요, obrigado, obrigado. Então ela está agradecendo, né, por ela ter dito que está contratando ela pelo talento dela, né? Ela se sentiu agradecida que a menina foi lá até, viu os vídeos delas, né, procurou saber sobre ela, então ela ficou bem agradecida por isso. Então, lendo aqui de novo, né, ela vai dizer aqui, essa atriz vai dizer, 아니, 실력이에요. 아니, 실력이에요. E a Park Sodam vai dizer, 고마워요, 고마워요. Então, essas são algumas expressões que você aprendeu na nossa aula de hoje, alguns cumprimentos básicos que a gente tem em coreano, alguns, não todos, mas alguns dos mais importantes. E a gente conseguiu fazer alguns exercícios com algumas cenas de K-drama. Então, já deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa aí nos comentários se você já assistiu Passarela dos Sonhos, se você já assistiu o Hello My Twenties, e se você gostou da nossa aula, se você está gostando da nossa maratona do coreano com K-dramas e K-pop. A gente foi a nossa terceira aula de hoje, essa foi a nossa terceira aula, mas a gente ainda tem a nossa quarta aula, que a gente vai liberar agora na quarta-feira. E depois, lembrando, né, a gente vai abrir as matrículas para o nosso curso completo de coreano na quinta-feira, dia 24 de novembro, com 40% de desconto da Black Week, somente até o dia 25, na sexta-feira. Então, 감사합니다. Obrigado por você que chegou até o final aqui da nossa aula. E 수고했어요. Bom trabalho, parabéns, você está se esforçando para aprender coreano e você vai aprender ainda muito mais. Então, 안녕, 안녕, ou como você aprendeu, 안녕히 계세요, 안녕히 계세요.